Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje estamos aqui mais uma quinta com a palavra, mais um pouco de leitura e reflexão sobre aquilo que as Escrituras, sobre aquilo que o Senhor tem para falar sobre os nossos corações. Nessa quinta de feriado, eu convido você a abrir o livro de Provérbios em seu capítulo 26, versos 11 a 15, para a gente refletir e aprender, como diz o título desse vídeo, né? Aprender com alguns dos nossos erros. Então, sem demora, livro de Provérbios, capítulo 26, versos 11 a 15. E o verso 11, ele fala assim: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Como referência paralela a esse verso, nós temos 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, que fala: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. E é justamente para a gente refletir nessa metáfora, né? Ainda que um pouco impactante, ainda que um pouco forte, é como um cachorro que engole novamente o que vomitou. Assim, essa metáfora quer dizer pra gente que é o tolo com a sua natureza repugnante de repetir a tolice. Veja, tudo aquilo que está escrito em Provérbios, em toda a palavra de Deus, é aquilo que o Senhor pensa e pretende nos ensinar e tem o objetivo de nos ensinar. Então pensa, ele pensa na tolice, na repetição da tolice como algo repugnante, né? É uma metáfora, sim, mas não é só sobre a tolice de repetir e insistir nos erros, né? A metáfora é mais do que isso, que é, apesar de ter cometido o erro, é não aprender com esses erros e permanecer insistindo no mesmo comportamento. É uma advertência para nós sobre a importância que nós temos de humildemente ver os nossos erros e aprender com nossos erros e evitar a repetição dos nossos erros, aprendendo justamente com eles, né? É o destaque da necessidade, da humildade e da busca da sabedoria que há no Senhor. O verso 12, ele fala ainda: tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Provérbios, capítulo 29, verso 20, como referência adicional e paralela, fala assim: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há num tolo do que para ele. Lucas, no capítulo 18, verso 11, fala também: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Olha a tolice no orar, né? Romanos, capítulo 12, verso 16, fala ainda: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E Apocalipse, capítulo 3, verso 17, fala ainda: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Veja, para a gente começar a reflexão, né, depois de todos esses versos, há chance de alguém que é tolo receber instruções de correção e considerar, ainda que haja muita ignorância no tolo, ele considera algumas das instruções, ou todas, ou poucas, mas em algum nível ele recebe as instruções de correção e ele se torna receptivo e ele aprende algo com essas correções, né? Então, assim, em alguns casos, o tolo, ele é mais receptivo no aprendizado e na recepção de correções instrutivas, mas nenhuma esperança nesse aspecto tem para o sábio. Porque aquele que parece sábio, né, e aquele que se sente sábio em si mesmo, ele é excessivamente insensato, justamente por causa da sua arrogância em julgar, ser mais sábio do que os demais. Então é aquela reflexão de que a presunção, ela se torna ali uma barreira para aquele que se julga sábio em si mesmo seguir para o progresso. Né? É importante nós nos questionarmos e nós mantermos nos questionando do quanto nós nos julgamos sábios aos nossos próprios olhos, né? Destacando que é um comportamento de arrogância
né, se nos julgar mais sábio do que os demais e não reconhecer as nossas próprias falhas. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer na terra, e a gente pode adicionar que não há um sábio sequer na terra, porque toda a sabedoria reside no Senhor. Há homens que possuem sabedoria, mas a sabedoria completa, a sabedoria absoluta, ela não existe em homem algum, ela existe apenas no nosso Senhor. Então, com isso, a gente também já começa o exercício de reconhecer que nós não somos tudo aquilo de bom que nós pensamos, mas nós temos um Senhor que é, e assim nós buscamos nele tudo aquilo de bom que nós precisamos, a sabedoria, a justiça, a virtude, a humildade, a bondade e todos os mais atributos que o Senhor tem para nós. O verso 13 fala ainda: diz o preguiçoso, um leão está no caminho e um leão está nas ruas. Os versos 13, 14 e 15, eles vão escalonar a questão da preguiça. Veja, verso 13, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Provérbios 22, 13 também fala: diz o preguiçoso, um leão está lá fora e serei morto no meio das ruas. É a primeira reflexão, né? Que a preguiça, ela não é só não fazer nada, mas ela é também criar um mecanismo, ter uma atitude que impede de fazer alguma coisa, né? Que impede de ter alguma ação, algum movimento. A preguiça, nesse primeiro verso, mostra pra gente que é também um ato de preguiça criar desculpas e mecanismos como justificativa para se manter parado, inerte, no ócio, sem fazer coisa alguma. Já o verso 14, ele dá uma segunda metáfora pra gente nessa noite. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Porque a porta, ela faz exatamente esse movimento, né? Ela se move nas suas dobradiças, que são os seus gonzos, né? Mas ela não realiza mudança alguma, ela só fica ali girando nesse mesmo movimento, nesse mesmo local, nesse mesmo ângulo, até muitas vezes, né? E assim é pra gente o preguiçoso, por exemplo, na sua cama, como diz o verso, né? Porque ele faz essa movimentação mínima, ele muda de um lado para o outro, mas na verdade ele não muda coisa alguma. E é pra gente refletir, né? O perigo da falta da disciplina no movimentar-se, no agir, no ter atitude, no se empenhar, e também da procrastinação, que são características comuns daquele que é preguiçoso, né? Preguiçoso, ao invés de ele enfrentar os desafios, ele prefere adiar tarefas, como a porta, que gira nas suas dobradiças e muitas vezes não se abre completamente. Ao contrário da porta, nós devemos ser sempre ativos e diligentes. E aí, para fechar com chave de ouro nessa noite, o verso 15 ele fala assim: que o preguiçoso ele esconde a mão no seio e enfada-se de a levar à boca. Veja, esconde a mão no seio e se enfada de levar à boca. Provérbios capítulo 19, verso 24, fala que o preguiçoso esconde a mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Então, mais do que não querer se movimentar e produzir alguma coisa, mais ainda do que dar desculpa para não fazer, né? Essa é a escalada, é a relutância, a aversão. E veja, a gente está dando, é um exemplo que a palavra de Deus dá, é uma metáfora sobre algo que é essencialmente importante, alimentar-se. Mas o preguiçoso, ele tem enfado, ele tem uma aversão, ele tem uma preguiça, né? Ele tem uma relutância em fazer uma coisa que é essencial, que é se alimentar, por exemplo. Ou nessa linha de exemplo, né? Qualquer outra coisa, mas é criar essa aversão ao trabalho ou quaisquer as atividades. Então, nos julgar, se a gente for dar um apanhado geral dessa noite, né? Nos julgar mais sábios do que nós realmente somos, e assim nós nos consideramos arrogantemente mais do que nós somos e rejeitamos o aprendizado, seja com as circunstâncias, seja com as situações ou com as pessoas na nossa vida, inclusive até com a palavra do Senhor, é um dos erros que nós precisamos aprender com nessa noite, né? Insistir em comportamentos e atitudes tolas, recorrentes, persistentes, praticamente permanentes nas nossas vidas. É algo que nós precisamos rever e revisitar e aprender, né? Aprender com isso e largar, que a palavra de Deus ela traz isso para nós. Não querer aprender
né, nos recusar a produzir, a trabalhar, criar justificativas, criar dificuldades para não nos movimentarmos na vida, né, e relutar em fazê-lo também é algo que nós precisamos refletir e identificar nessa vida, porque esse é o pacote de reflexões nessa noite. E o pacote, né, e o convite para que a gente confronte esses comportamentos quando identificados em nós, porque creio eu que não há uma pessoa que tenha tudo isso, mas em diversos momentos da vida nós temos uma coisa, outra coisa ou outra coisa e somos impactados, é que esses comportamentos são extremamente perigosos. E nós devemos sim, uma vez que nós refletimos e identificamos eles, entrar em constante vigilância, em reflexão, em meditação nas Escrituras, consultando a vontade do Senhor e nos movimentando conforme as Escrituras pedem e mostram pra gente que devemos fazer, né? O labor, o empenho, não são só nas coisas dos céus, como leitura, oração, jejum, evangelismo, mas também nas coisas que são necessárias na terra, o estudar, o trabalhar, o produzir, né? O Senhor, Ele não nos chama para inércia de forma alguma, não existe servo, é como a gente costuma dizer na igreja, não existe servo inútil, servo parado, servo sem tarefa no campo do Senhor, né? Todos devemos ser produtivos, porque em todo o tempo assim o nosso Senhor também o é. Jesus não procrastina, Jesus não dá desculpa e não justifica. Ele simplesmente continua, ele simplesmente ora, jejua, se mantém em movimento, ele realiza, ele ouve, ele cura, ele sara e ele trabalha incansavelmente. E incansavelmente ele permanece em movimento. E assim todos nós que cremos e conhecemos o Senhor também devemos manifestar, né, esses mesmos valores, esses mesmos comportamentos, essas mesmas atitudes, porque o resultado da inércia, como a palavra de Deus diz, é prejuízo, é fome e é morte. Mas o resultado da nossa fé em ação, de crer que tudo aquilo que há de aprendizado para nós na Bíblia é bom, é verdadeiro e vem do Senhor, o resultado dessa nossa fé em ação em Jesus é vida, e é abundância, vida em abundância e vida eterna. Essas foram as reflexões dessa noite. Eu espero que de alguma forma tenha sido bênção para você até aqui, um excelente feriado, e assim, se o Senhor nos permitir, estaremos novamente por aqui na quinta-feira fazendo novas reflexões, novas leituras. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.